Minutos. Eu, eu Iniciar, então? gostaria de fazer a nossa prece, se a Jaque permitir. Sim, fique à vontade, cara. Vamos iniciar, então. Eu quero fazer aquela prece que eu fiz hoje no Evangelho na Rede, diante do mal, envolvendo essa situação que nós estamos todos passando aí, né? De, de medo, de insegurança, ante essas ameaças que estão acontecendo nas escolas, envolvendo os nossos jovens, professores, deixando todo mundo com uma certa insegurança, uma instabilidade emocional. Então, eu convido os nossos amigos para que possamos nos unir em pensamento, em prece e vibrarmos em torno destes irmãos ainda tão envolvidos na prática do mal. Ante a realidade que nos atormenta nos últimos dias, em relação aos ataques às escolas no Brasil, vamos nos colocar em preces fervorosa, rogando a misericórdia divina sobre estes irmãos ainda tão envolvidos na prática do mal. Por mais que compreendamos a lei de causa e efeito, por mais que entendamos que a reencarnação não erra de endereço, também sabemos que todo processo reencarnatório só será bem-sucedido se vencermos as más tendências que ainda nos tentam. Reencarnação é um processo de amor e perdão. Não sejamos julgadores, por mais que nossa sensibilidade seja atingida. Vamos vibrar através da prece, rogando ao Mestre amado para tocar o coração dos irmãos mal intencionados, que toda má influência espiritual de encarnados e desencarnados seja afastada destes corações. E se mesmo assim eles persistirem em erro, rogamos ao Pai, se possível, nenhuma vítima venha sucumbir. Bons anjos do Senhor, Ismael, protetor de nossa pátria, ampare e protege teus filhos. Pelo espírito do irmão José, diante do mal. Senhor, diante do mal que às vezes se propaga com tanta veemência no mundo, auxilia-nos a acreditar na força do bem. A tua vontade prevalecerá, as trevas jamais se oporão à luz, o ódio não triunfará sobre o amor, a mentira não confundirá a verdade. Os homens um dia haverão de ser mais fraternos e generosos. O teu reino se edificará em todos os corações. A paz será a realidade. Para tanto, Senhor, mais que acreditar na força do bem, auxilia-nos a concretizá-lo mediante nossas mãos. Que nos disponhamos desde agora a ser os seus agentes em nós e em torno de nós. Mostra-nos onde e como o bem deve ser feito sem maior hesitação de nossa parte. Que assim seja. Assim seja. Amém. Então, dando continuidade ao nosso estudo da doutrina espírita, com o tema perispírito, nós seguimos. Nós vimos na aula passada o perispírito, iniciamos esse tema na questão 93 do Livro dos Espíritos. Só recapitulando, né, porque esse tema ele vai atingir duas noites de estudo. Então, Kardec pergunta aos espíritos, o espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, sempre envolto em substâncias qualquer. Ele pergunta. E os espíritos respondem: envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Asaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera
e transpor-se aonde queira. Está aparecendo a tela para todos vocês? Tá? Então tá. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma, de um mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito. Serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, aqui a gente fez um esqueminha para que a gente consiga entender. Perisperma, né? O que ele exemplifica para a gente poder entender o que seria o perispírito. Então, a vontade do espírito mais a força, esse fluido cósmico universal, obrigada, irmão, formando o perispírito, né? Sabendo que o perispírito, então, ele é formado, ele alterado, né? A sua constituição pelo poder da vontade. Através dos comandos mentais, ele é um moderador do perispírito, usando a argamassa, que é o fluido cósmico universal, que seu livre-arbítrio permitir. Então, segue. Perispírito, as diferenças, né, das literaturas, como a gente vê na Teologia de Cáritas. Depois nós fomos para os estudos, a gente sabe que o estudo ele é muito vasto, a gente tem muitas obras, graças a Deus. A gente passa por um período muito luminoso de muitos materiais em que, através do nosso livre-arbítrio, a gente tem condição de florescer, de acordo com as obras que nos são dispostas. Então, a Bíblia do Caminho é um site em que se dispõe muitas obras do Chico, todos os livros do Kardec, muitas outras obras à disposição, para que a gente possa usar como material de substrato para os nossos estudos. E hoje nós chegamos na questão 94, ainda no tema perispírito, onde o Kardec pergunta: de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? E eles respondem: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. A questão 94A também tem a resposta. Assim, a pergunta: assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? E eles respondem: é necessário que se revistam da vossa matéria. Já os dissemos. Então, eles deixam bem claro aqui, tanto na questão 90 quanto na questão 94A, que quando nós somos visitados, quando os espíritos venerandos vêm em nosso auxílio, eles tomam o seu perispírito de acordo com o nosso plano de existência. Então, ou mais grosseiro ou mais sutil, de acordo com o que se faça necessário, de acordo com o amparo. Eu busquei o comentário do Espírito Miramês para a gente poder contemplar um pouquinho melhor essa questão 94. Então, ele fala assim, comentando essa questão: o hálito divino sai de Deus na sua unidade perfeita. Contudo, ao situar-se no universo como fluido cósmico, toma características diferentes e mutações diversas, de acordo com o ambiente onde vai prestar serviço pela vontade do Senhor. Em cada mundo, o magnetismo que envolve os espíritos é diferente um do outro, considerando a evolução dos povos que o habitam. Os fluidos são correspondentes à escala evolutiva dessa mesma humanidade. Oi, seu Jacques, Luiz, seja bem-vindo. Seu Luiz, você pode fechar o microfone, por favor? Seja bem-vindo. Obrigada. Fala, Carla, querias me chamar? Não era isso, eu ia pedir para tu interromper para pedir, porque eu não estava te ouvindo. Tá bem. Obrigada. Em cada mundo, o magnetismo que envolve os espíritos é diferente um do outro, considerando a evolução dos povos que o habitam.
os fluidos correspondentes à escala evolutiva dessa mesma humanidade. Eles se mudam um pouco até de país para país na própria Terra. Olha que interessante, né? Então, de país para país, de acordo com o magnetismo ou com o grau de florescimento, evolução de cada povo, ali muda aquele magnetismo, vamos dizer assim, geográfico. Muda, inclusive, a própria constituição perispiritual devido à própria condição física, né? Nós já comentamos isso aqui. Por exemplo, eu até usei a questão dos esquimós, lembram? Da Uhum. condição física, da condição da pele, que eles têm essa facilidade, por assim dizer, de estarem naquela temperatura tão baixa, que para nós aqui, que moramos numa região de frio, é, desconhecemos o que significa lá 50 graus abaixo de zero, né? Na verdade, que é mais Uhum. ou menos por aí. Então, a própria estrutura da pele, a camada, tudo isso traz um magnetismo diferenciado do nosso. Então, cada um no seu habitat natural. Por isso que a própria a botânica, a ciência, a biologia estuda muito a questão do habitat natural, né? De nós nos adequarmos dentro daquela lei das CNTPs. Que é aquilo? Condições naturais de temperatura e pressão. Então, em relação a isso, nós vamos estar é, é, recebendo e fornecendo magnetismo conforme também o nosso habitat natural. Era só para dar lembrar daquilo que nós tínhamos comentado lá no Muito, início. muito legal, né, Carla? Isso a gente colocar, a gente pontuar isso, porque é muito interessante, de acordo com a nossa geografia também, né? Acredito que regiões mais serranas, regiões mais marítimas, regiões com solo mais arenoso, como ali o Nordeste, né, o Norte. Eu acho que todo o bioma também muda essa condição do perispírito, né? Ele te dá uma outra estrutura até vibracional, né? Porque como tudo é energia, dependendo do local onde tu estás, às vezes até o teu próprio condicionamento em termos de disposição, ele é diferenciado. Depois eu vou compartilhar lá com vocês um vídeo curtinho que eu achei bem interessante de uma sommelier que ela explica, ela é questionada sobre o vinho na época de Jesus. Então ela dá uma explicação, abrindo parênteses aqui, não falando do vinho propriamente dito, mas o que mais me chamou a atenção é que ela disse assim, cada vinho mesmo que seja, por exemplo, da mesma uva, cada garrafa de vinho vai te oferecer uma condição diferente. Porque se aquela colheita foi feita num período em que as pessoas estavam estressadas, esse vinho vai te passar algo diferente. Lembra que eu às vezes comento aqui que a nossa vibração, a nossa energia, ela é colocada em tudo que a gente faz, e eu me lembrei disso, né? O vinho é uma cadeia de misturas de elementos. Na época de Jesus, o que era utilizado? A princípio, se acha que a única uva utilizada era aquela Syrah, né? Cira, uma coisa assim. É uma pronúncia assim. Que ela é originária de lá, da área da Palestina mesmo. Então, era aquela uva que era usada para fazer o vinho, é, só na base da fermentação. Hoje o vinho é adicionado de vários outros elementos para aumentar a acidez, para diminuir a acidez, para deixar mais alterada, mais concentrada a frutose, com notas disso, com notas daquilo, mas ele perde a sua essência
na origem de como é realmente produzido o vinho, independente da região e da uva ser utilizada. Mas o que chama atenção é que ela usou o termo energia, né? Tudo aquilo que a gente faz fica a marca naquilo que alguém vai usar que foi feito por nós. Então, é perceptível isso naquela bebida. Então, ela comenta assim, o repórter pergunta para ela, por que então que nas bodas de Canaã, quando foi provado o vinho transformado, né, por Jesus, foi dito ao anfitrião, como que você deixa para servir o melhor vinho? O melhor vinho a gente deixa para o final, para aqueles que já estão só entre os amigos, quando os demais convidados já foram embora. Então, ele disse, né, que aquele era o melhor momento para servir aquele vinho, que todo vinho era daquela qualidade. Mas aí nós vamos imaginar assim: se foi usado energia, se foi usado vibração, não poderia ser diferente, né? Um vinho que foi criado, foi elaborado ali pela transformação de energia doada pelo próprio Cristo, o que nós vamos encontrar ali? Uma doação de amor, de alegria, de gratidão por aquele momento em família, não poderia ser um vinho diferente, de baixa qualidade, né? Não poderia ser uma coisa assim como quem diz, não, vamos misturar aqui um pouco, vamos botar um pouquinho de água no feijão, como se diz, para aumentar, né? Não, ele doou ali o seu melhor, o seu amor, a sua gratidão por aquele momento, a alegria dos noivos, da família, no momento de confraternização. E ofereceu aos seus amigos o melhor possível na qualidade daquela bebida que iria ser consumida por todos. Então vejam como isso aqui nos faz entender algumas partes da história que às vezes para nós parece que não tem muito sentido. Aí vem a ciência, vem uma sommelier especialista, uma enóloga, uma estudiosa dessas questões do vinho e vai nos explicar um momento que está representado na história da humanidade, na história do cristianismo. Na verdade, e a Jaque traz isso hoje aqui, através do ambiente negativo, do magnetismo, que nos envolve em todos os momentos. E O mais guardando as incrível, devidas... Pode falar, irmão, pode falar. o mais incrível é que esse vídeo veio para mim também. Eu nem estava pensando, mas eu assisti essa. É uma reportagem, né? Eu assisti Uma reportagem muito legal, por sinal, vale é, a pena assistir, que vale é a o pena. Depois vinho compartilha orgânico. conosco. Compartilhe, vou colocar lá depois. Isso, por favor. E guardando as devidas proporções, a gente faz isso em pequena escala o tempo todo durante o passe na água fluidificada e na água magnetizada, né? Porque por mais que nós magnetizemos a água antes de iniciar os trabalhos, nós imprimimos a nossa vontade para aquele ambiente de cura, a cada a cada assistido ali pelo magnetismo, a gente magnetiza a água para aquela pessoa beber com o voto do Pai Nosso. Então, a gente imprime também a vontade e o poder de cura através da ectoplasmia e da oração para aquela água fluidificada. Ela deixa de ser água pura para se tornar um fluido medicamentoso, que vai ajudar junto com os fluidos do passe que são dispostos em cima daquele que está sendo magnetizado. E isso é através, cada água é única, né? Como a Carla agora acabou de nos dizer, que cada vinho ele é único, de acordo com o que a gente consegue imprimir nele a nossa vontade, de acordo com o pensamento, a energia, o emocional daquele em que está produzindo. E a água magnetizada também não deixa de ser assim, porque a gente imprime ali o nosso fluido, que é o único, fluido do magnetizador, o fluido do magnetizado, porque nós rezemos juntos por aquela água, né? Então, são as duas vontades, a vontade de doar e a vontade de receber, juntamente com aquele estado ali, com aquela geografia de
de casa de amparo, casa de saúde, casa de atendimento, e a gente transforma, né, o líquido. Assim como a gente transforma, cada perispírito ele é único, cada líquido ele é único, e aí ele vai trazer ali o benefício também único para aquela pessoa que vai ingerir. Boa colocação. Gostaria alguém de colocar alguma coisa? Eu acho que temos aqui um chat, só um minutinho, que eu já vou ler aqui o que alguém mandou uma pergunta aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Andréia. Seja bem-vindo, nossa irmã. Fique à vontade. Alguém gostaria de colocar, fazer algum comentário? Não? Então vamos seguir. Certamente que uma alma evoluída, ao tocar suas vestes de luz por outra mais grosseira, renuncia, porque passa a sofrer uma agressão do próprio ambiente que aceitou como moradia. Não, eu acho que eu passei, né? Ficou fora do contexto. Deixa eu ver aqui. Assim, o impacto mais forte da luz com as trevas. Eu acho que eu passei uma tela, né? Só um pouquinho. Eu acho que tu já estavas mais embaixo. Só um pouquinho, Carlos, que eu acho que eu... Ah, eu acho que tu pulou uma tela mesmo. É. Eu acho que é anterior. Só um pouquinho, que agora travou aqui, não consigo mudar. Só um pouquinho. Aqui. Aqui. Achei a tela que eu estava. Aqui. Tá. Bota no modo apresentação agora. Aqui embaixo. Embaixo, no modo apresentação, no cantinho direito ali, onde tá aí. Aqui. Aí. Então, em cada mundo, o magnetismo que envolve os espíritos é diferente um do outro, considerando a evolução dos povos que habitam. Os fluidos são correspondentes à escala evolutiva desta mesma humanidade. Eles se mudam um pouco, até de país para país na própria Terra. Verdadeiramente, podemos afirmar que se muda o campo fluídico de pessoa para pessoa. E é sobre essas mudanças que queremos conversar, no que tangem ao envoltório do espírito. Há muitos espíritos que vêm à Terra em trabalhos assistenciais, entidades de muita elevação, que ao chegarem no nosso mundo, mudam de roupagem fluídica, para suportarem o ambiente que acolheram para trabalhar. Como acontece com quem sai de um lugar muito quente para uma região fria, necessariamente começa a usar as roupas do ambiente em que vai permanecer. O perispírito é, pois, uma roupa do espírito, trocável, igual às roupas humanas, diferenciando-se das vestes terrenas pela sua estrutura, na capacidade de assimilar e de obedecer à vontade do espírito em comparação às da terra. Tem uma natureza divina. O perispírito é o condutor dos centros de força, capaz de obedecer fielmente à engrenagem da alma, que ainda está escondida nos segredos da vida, e que faz uma ligação perfeita com as glândulas endócrinas do corpo físico. E dessa harmonia é que teremos e desfrutaremos dos princípios da felicidade. O magnetismo que reveste um planeta habitado evolui com a evolução dos espíritos ali estagiados. Tudo se depura pela força do progresso, obediente ao tempo e às bênçãos de Deus. Em um mundo inferior, onde existem espíritos primitivos, certamente os fluidos que o cercam são de natureza pesada, compatível com seus habitantes. Qualquer espírito de natureza superior que tiver que reencarnar neste mundo, haverá de trocar as suas vestes de luz por outras mais densas, evitando assim o impacto mais forte da luz com as trevas, sem a necessidade de sofrimentos que podem ser evitados. Certamente que uma alma evoluída,
ao trocar suas vestes de luz por outra mais grosseira, renuncia, porque passa a sofrer uma agressão do próprio ambiente que aceitou como moradia. No entanto, a sua capacidade de amor ultrapassa todas as investidas do que chamamos das trevas. O mesmo não ocorre com os espíritos primitivos, que não suportariam viver em mundos altamente evoluídos. Perderiam a razão e de nada serviriam suas estadas nestes mundos. Seriam inúteis todos os esforços para as reencarnações destes espíritos em mundos superiores. Podemos, com isso, imaginar o quanto sofreu Jesus no ambiente da Terra. A cruz é um traço sem importância na sua vida na Terra, em se falando de sofrimento. O que mais lhe causava inquietação era, certamente, o ambiente negativo, o magnetismo exsudado do planeta Terra, chegando em momentos de oração a sua vibração atingir o ápice do que se pode atingir na Terra. E ele aí transpirou sangue pela violência do ambiente. Como se sentiria um homem civilizado se fosse preciso vestir uma roupa de couro cru por toda a vida e ainda precisasse exemplificar a vivência do bem e do amor a todas as criaturas? Vejamos isso para que possamos sentir a posição de Jesus quando veio à Terra nos ensinar. Então, olha que interessante, né? A gente busca essa questão logo agora, né? Em que a gente terminou a parte da Quaresma, passamos pela Páscoa e rememoramos, né? Revivemos essa paixão de Cristo nesse momento. Essa questão veio para também como exemplo para nos fazer pensar e entender, né? Como Jesus se manifestou materializado nesse nosso orbe, inclusive na época que ele esteve aqui, né? Passou por aqui. A atmosfera era bem mais densa do que hoje nós encontramos, inclusive pelo nosso progresso, né? Como vamos dizendo assim, pela nossa evolução. Pode falar, Carla. Não, estou só concordando contigo. Ele passou por uma adaptação de 4.000 anos antes de vir para a Terra. E até a própria psicosfera da Terra teve que também ser um pouco alterada. Imagine, já era difícil, né? Imagina o quanto não era difícil, né? Para que ele pudesse estar aqui. Então, é bem como diz aqui, né? A cruz, o madeiro representado ali, todo o sofrimento do corpo físico para ele, obviamente, ante a sua grandiosidade, né? Sua energia, sua capacidade de compreensão e resignação ante aquilo que era proposto no momento, era menor em relação à reação das pessoas daquilo que ele esperava ter realizado. Tanto que quando ele faz as várias curas na casa de Simão Pedro, num determinado horário, ele se retira e fica contemplando ali, né, o mar, né, da Galileia, e Simão pergunta a ele, começa a conversar com ele sobre a alegria, a felicidade de tantas curas, de tantos milagres realizados, né? Esse termo era usado. Que eles estavam felizes, cansados, mas felizes. E nisso ele olha e Jesus estava chorando. E ele disse, mestre, estás chorando? Por que choras, mestre? E ele disse, eu choro porque um daqueles que hoje eu fiz caminhar foi direto mostrar de uma forma prepotente aos seus amigos e provocá-los que ele agora estava de novo no livro da vida e que ele podia caminhar e voltar à vida de antes. Uma das mulheres que eu curei da lepra foi exibir a sua beleza em ambientes não dignos
Ele talvez se referisse a bordéis daquela época. E assim ele foi citando várias pessoas que, ante aquela cura do corpo físico, não tinham entendido o milagre maior que ele esperava. Então, essa vibração, essa energia negativa, essa energia materialista, né? Pontual dos prazeres mundanos, imediatista, é que realmente o fez chorar. Talvez muito mais do que as dores sofridas no corpo físico, quando da sua crucificação. Então, esse ambiente negativo, esta falta de observarmos para a essência da sua vinda, do propósito da sua vinda, é que deixava com que ele viesse as lágrimas, né? Ele não era fraco, não, mas ele era sensível, né? Ele via que diante do Pai ele não estava fracassado, mas que os homens ainda não tinham compreendido a sua real essência, e isso o deixava não magoado, mas o deixava triste, obviamente. Não por ele, né? Deixava triste por nós, porque ele olhava e pensava assim: ainda tem muito que sofrer estes meus irmãos, ainda tem muito que sofrer. Terão muito, né, que sofrer, porque não compreenderam o que eu vim de fato fazer aqui. Qual o milagre que eu vim propor a eles, que era o da nossa reforma íntima, né? Da nossa, de nós realmente nos transformarmos em seus seguidores, em seguidores dos ensinamentos divinos, né? Então, era esse milagre que nós não soubemos executar em nós, que causava a ele essa tristeza ante a visão que ele tinha daquilo que nós iríamos sofrer. E parece que, apesar de toda a evolução que nós já alcançamos, ainda permanece conosco algum grau de masoquismo, né? A gente ainda continua batendo numa tecla só, né? Eu, né? Fica complicado. Mas a gente chega lá, a gente chega lá. Ainda hoje, ainda há muito disso, né, Carla? E a gente vê pelas muitas práticas religiosas que hoje a gente se dispõe, né? A gente vê terreiros luxuosos angariando cada vez mais fundos do trabalho dos seus fiéis, né? Cobrando o trabalho dos seus fiéis, para poder ostentar riqueza, né? A gente vê que isso é altamente desnecessário. É trazer a materialidade para algo tão sutil que é a espiritualidade ali pronta para nos amparar. A gente vê que o nosso magnetismo é capaz, a natureza, o bioma em que a gente está inserido, né? A água do mar, a planta, a areia clara, a areia escura, a lua, o sol. Se a gente souber usar as forças em que a natureza está aqui, à nossa disposição, de maneira consciente, a gente consegue trazer muita cura para o nosso ambiente íntimo e para o nosso ambiente coletivo, quando a gente se manifesta em grupo, né? E a gente ainda, hoje, não sabe usar, né, de um bom aproveitamento do que a espiritualidade tem a nos oferecer, seja no Evangelho, com as lições, com as metáforas, com todos os ensinamentos, as práticas, as ações do Cristo e dos seus discípulos fiéis, ou seja, das energias da natureza, das ervas que tem à nossa disposição. Hoje a gente se preocupa muito em ir na prateleira da farmácia para pegar uma medicação. E a gente sabe que toda aquela medicação, ela teve um ponto de partida que é na natureza. Então, a gente vai lá na prateleira, porque a gente quer acelerar esse processo. A gente não quer perder e se dispor no nosso tempo. A gente quer viver o imediatismo. E muitas vezes esse imediatismo, ele nos transcreve para a materialidade. Então, É tudo ainda imediatismo.
É tudo imediatismo, né? Nós não tratamos, na maioria das vezes, a causa, nós tratamos o efeito. Então, se eu estou com uma dor na coluna, é mais fácil que eu tome um relaxante muscular para que eu consiga corresponder ao ritmo das atividades que eu me propus a fazer. Mas eu não paro para pensar por que que eu estou com aquela dor, que posição que eu tomei errado, onde que eu me excedi, onde que eu não me excedi, que tipo de pensamento eu enviei, eu emiti enquanto estava realizando determinada tarefa. Tudo é um somatório, né? Então, essa questão hoje que nós vemos, destes que muitas vezes vêm até mesmo em missão, alguns se perdem, né? Kardec vai dizer isso lá mais à frente no Livro dos Espíritos, vocês vão ver lá pela questão 620, por aí, ele fala exatamente isso, que alguns espíritos, os espíritos dizem a ele que aqueles que vêm em missão, alguns podem se perder, porque se desviam da aproximação de Deus e se deixam levar pelo orgulho e se tomam como dono da situação, né? Se colocam como o Senhor Todo-Poderoso, à frente daquele que os enviou para cumprir aquela missão. Então, e aí é que nós vamos vendo, muitas vezes, não só a questão do profissionalismo, do dinheiro, do materialismo dentro de todas as crenças, acho que hoje não escapa nenhuma, né? Todas. Pode se escapar uma casa ou outra, um local ou outro, mas o conceito de religião hoje ligado a dinheiro é algo que não é impressionante. Ainda considero um mal que tem solução em relação ao que nós estamos vendo destes grandes missionários, usando isso muitas vezes para atormentar, para amedrontar, para aliciar, para cometer crimes de pedofilia, é algo que a gente não consegue nem comentar, né? Então, se usam muitas vezes de abuso sexual, de abuso moral, contra vários segmentos, né? Contra homens, contra mulheres, contra crianças. Então, nós estamos vendo assim o verdadeiro expurgo. Quando João, o evangelista, diz no Apocalipse que nada ficaria oculto e que aquele que está sentado sobre o trono iria reconstruir tudo, iria colocar por terra tudo que estava sujo, por assim dizer, né? E uma nova construção iria, uma nova Jerusalém, ele iria apresentar, né? Então, o que que é essa nova Jerusalém? É a terra regenerada. Então, se a gente acha que não vai acontecer nada, vamos olhar para tudo que está acontecendo ao nosso redor, porque é exatamente isso que está acontecendo. Nada mais está ficando oculto, ninguém mais consegue esconder as suas maldades. Tudo vem à tona. E como aquela comparação que eu costumo fazer, é como jogar água oxigenada numa ferida aberta, né? Então, E por mais aquilo vem a efervescência, né? Vem à tona. E por mais que esses expurgos eles nos choquem, nos causem transtornos, e a gente tem que usar como substrato de prática também, né? Eles são necessários, né? São necessários e servem para a nossa prática íntima. Porque quando a gente olha isso, a gente tem que, inclusive, reprogramar o nosso olhar, que ao invés de brotar raiva e agressividade, tem que brotar compaixão por seres assim. Por várias formas, né? Porque eles se colocam muitas vezes num patamar de santidade, né? E por também, né, a gente ponderar os nossos segmentos de prática. Porque Jesus deixou isso muito bem claro, que ele era o caminho, não um caminho. Ele usou o artigo corretamente. Ele era o caminho. E como tu mesmo colocou muito bem agora, que todos os que vêm, os discípulos que vêm ao seu comando.
Então, a gente Exatamente. tem muitos irmãos para seguir, mas aquele que foge aos ensinamentos do mestre já se colocam em prática novamente como principiantes. Porque a gente vê aí Exatamente. casos de agressão, casos de pedofilia, que infelizmente a gente tem que até agradecer que sejam expurgados e mostrados ao público em geral. Não para que gere agressividade e nem que sirva Não, para exemplo, mas que a gente consiga olhar isso e colocar quem realmente é o nosso modelo e guia, né? exatamente. E seguir a consciência certa. Exatamente. Eu acho isso muito importante que aconteça Exatamente. e espero que isso venha à tona. De todas as falanges de amparo, na verdade, porque não é uma, né, Carla? São Não, vários vários segmentos, né? segmentos, Vários né? segmentos. E Então, não só na questão religiosa, né? Porque não há missionário só na religião. não, Há tem missionário também na ciência, há missionário política. na política, há missionário na questão da filosofia, há missionário na questão do magistério. Então, por exemplo, a segurança e a confiança que se tinha em um professor, hoje em dia já não se tem tanto. E é culpa de quem também? Um pouco é culpa nossa, né? Nós não ensinamos mais os nossos filhos a respeitar o professor. Em contrapartida, hoje nós estamos vendo que os professores tentando tratar aluno de igual para igual. O professor não é amigo de aluno, ele não é coleguinha da sala de aula. Ele é alguém que está ali para ensinar por amor, ele tem uma Uma missão ordem. de Tem que botar uma educar. ordem. Aham. Não, ele não precisa ser antipático, ele não precisa ser um ditador, obviamente que não, não combina, né? Com a moral, com a ética, nos Mas um princípios. líder é um líder. Ele tem Mas que mostrar ele tem que liderança se pelo colocar. exemplo. Exatamente, como Jesus sempre disse, é preciso que se tenha autoridade moral. Sim. Então, o professor, por que ele se permitiu chamar de mestre? Mestre, podeis me chamar, porque eu vim para vos orientar, para vos ensinar. Mestre e amigo, né? Ele chamou os apóstolos de amigo. Mas os apóstolos tinham nele o mestre. Então, ele se permitiu chamar de mestre. Então, um professor, mas então o professor não pode ser amigo do aluno? Pode, ele pode ser amigo com aquela autoridade moral que representa o professor, e não se comparar como um coleguinha de aula. Ele não é um coleguinha de aula. Ele não tem que falar a mesma linguagem do aluno, ele não tem que trocar palavrão com um colega de aula, como a gente vê hoje muitos professores querendo mostrar uma certa liberdade, uma intimidade para se aproximar dos jovens, para que os jovens possam se abrir, contar as suas dificuldades, a sua angústia, e aí ele se coloca, ele se nivela, por assim dizer, por baixo, né? Não, eu vou descer, vou falar palavrão, vou curtir algo aqui com o meu aluno para me aproximar dele. Não é isso que o jovem quer. Quando ele mostra uma certa rebeldia, ele está olhando para o adulto e está dizendo assim: olha, chama a minha atenção porque eu estou errado, eu estou fazendo isso porque eu quero que tu me eduques. Sim, Ele porque a não quer que criança nós, inocente age dessa forma. ele não quer que a gente desça do nosso patamar para nos igualarmos a ele. Ele quer que da onde nós estamos a gente diga assim: tu estás errado. Por amor eu quero te orientar, eu quero que tu mude a tua postura. É isso que ele espera de nós. Senão que respeito que esse aluno terá, que esse jovem, que essa criança terá por esse professor, pelo pai, pelo orientador, pelos mais velhos? Nenhum respeito, né? E aí, em contrapartida, nós vemos, às vezes, professor que já não estão aguentando mais essa situação, que não justifica, muitas vezes fisicamente, é um aluno, né? E uma coisa que se Então, deve pontuar. Ah, desculpa, Carla, te cortei. não só para eu concluir, então, o que Sim. que está acontecendo? Tudo isso hoje vem à tona. E, às vezes, naquela situação de que, bom, agora eu preciso mostrar minha autoridade, ele vai lá e cria uma sensação de medo. Então, ele diz: olha, se tu contar o que eu fiz contigo para teu pai, para tua mãe, vai ser pior para ti. Não é assim?
que acontece tanto com os religiosos, tanto com aquele padrasto, com aquele tio, com aquele irmão, com aquele parente que está abusando de uma criança, é exatamente pelo medo, porque aí ele sabe que ele pode usar da autoridade, só que ele usa do quê? Não da autoridade moral, ele usa do medo. Então, aquela criança fica com medo de contar para o pai, para a mãe que está sendo abusado, que está sendo violentado fisicamente, que está sendo violentado sexualmente e moralmente. Então, o que que nós, como pais, como família, temos que dizer para essas crianças? Eu sou o teu porto seguro. Tudo que acontecer contigo, tu tens que me contar. Sem medo, seja o que for, a pior das coisas que tu estiveres fazendo, é preferível que eu saiba por ti do que pelos outros, porque assim ele inspira confiança, né? Então, uma criança que se vê numa situação dessa, ele sabe que o outro está amedrontando ele, está colocando ele na parede e ele vai chegar e vai contar: olha, pai, olha, Jaque, olha, André, aconteceu isso comigo hoje na escola, aconteceu isso comigo hoje na casa espírita, na igreja, na Umbanda, lá quando eu fui fazer um atendimento fraterno, aconteceu isso. E aí Não, aquele pai vai saber que ali tem um fundo de verdade, porque aquela criança tinha liberdade de chegar para ele e contar, porque ele confia, ele adquiriu confiança, né? Mas hoje confiança é algo que a gente olha e não sabe mais com quem está lidando, porque tudo virou farinha do mesmo saco. e detalhe, isso não acontece do dia para a noite. Isso Ah, não claro que é não. fruto do que está acontecendo agora no país e no mundo. Isso é algo que já vem acontecendo e sendo construído há muitas décadas. Então, a gente tem essa condição do olhar imediato, de tu olhar e já considerar uma condição. E a gente tem que desconstruir, inclusive, esse olhar. Isso não é fruto de agora, isso é fruto de uma adolescência mal educada, de uma adolescência mal orientada, de um lar desestruturado. Porque Exatamente. pessoas que tratam pessoas assim são pessoas que também foram maltratadas. É, Porque ninguém retorna sofrimento se não está com ele. Ninguém exatamente. oferece nada que não tenha. Se ele Exato. oferece sofrimento, agressão, e ele é impiedoso com alguém, é porque ele também sofreu isso e é isso que ele tem impresso no seu É, é, emocional. Então, quando a gente tem o poder de mudar uma situação de forma consciencial, lúcida e fraterna, a gente não pode se privar de fazer. Porque é exato. só assim que a gente consegue mudar o nosso meio, mudar as nossas crianças, e mudando as nossas crianças, a gente muda o mundo em média escala, em Né? médio tempo. E a gente tem sempre que entender isso, né? Que um erro nunca vai justificar o outro. Então, se lá atrás eu tive, que nós saímos de situações muito extremas, né? Onde tudo era proibido para tudo ser permitido. Então, no meio do caminho aí, nós não encontramos o equilíbrio. Então, nós estamos vendo gerações perdidas, perdidas nos seus valores, O mundo valores éticos. ele tem É essa essa montanha russa, condição, né? tem essa condição. Então, às vezes é mais fácil, então, a gente dizer assim, ah, eu estou dando aquilo que eu recebi. Tá, mas tu está dando o que tu recebeu por vingança ou tu está dando o que tu recebeste porque tu não tem consciência que tu Ciência, estás agindo assim? Então, inconsciente. essa é a diferença, né? Hoje nós temos condição de dizer assim, não, eu não tive um bom pai, eu não tive uma boa mãe, mas eu não posso passar isso para o meu filho, para o meu aluno, para o meu colega, para o meu sobrinho, para o meu amigo. Eu não tenho por que fazer isso. Eles não são a minha, o meu saco de pancada da vez, né? Desculpem o termo, mas às vezes é assim que nós tentamos colocar as coisas, né? Bateu, levou, fez, recebeu. Então, a vida não é assim. Não Tá. é essa a lei de Quebrar. causa e efeito. Uhum. Ah, a gente não pode dizer assim, ah, mas perdoar, então eu vou ser conivente. Não. Jesus, quando recebeu a mulher adúltera, que ele disse para ela, ele desenhou no chão e disse assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
E aí ninguém atirou. E ele perguntou para ela assim: viste alguém te condenar, te julgar? E ela disse: não. E ele disse: então eu também não te condeno. Vai e não erres mais. Ele não disse para ela assim: ah, todo mundo te perdoou, então tu segue fazendo da tua vida o que tu sempre fez, está perdoado. Não, né? Ele Então, quebrou, ali não era só uma questão de, não é, a gente tem que entender aquela passagem não como um perdão inconsciente, não, não como um perdão sem consequências. Ele perdoou porque ele era bonzinho, não. Ali ele colocou para nós o que é justiça. Então, justiça é isso. Eu sou desculpada, perdoada na minha falta, mas eu tenho o compromisso de não repetir mais aquele erro. Então, ele não era conivente com ela, com o seu erro. Ah, ele foi conivente com a mulher adúltera. Não, ele não foi. Ele simplesmente perguntou aos outros: quem entre vós não tem pecado? Quem não tiver, que atire a primeira pedra. Então, nós, quando olhamos por uma situação que é fora dos valores, que é fora dos padrões morais, da ética, do cristão, da família, nós, como nós fizemos a prece aqui, por essas pessoas ainda tão envolvidas nessa prática do mal, né? Eu não estou sendo conivente com eles, eu não estou passando pano, como se diz hoje em dia. Não, eu estou apenas rogando a misericórdia divina para que eles não permaneçam em erro. Mas eu não tenho dúvida que eles vão responder por isso. Não por castigo, mas porque ante a justiça do divina. homem ou a justiça divina, eles vão ter que responder por isso. A dos homens, eles podem até escapar por um tempo, por um determinado tempo, podem até desencarnar sem cumprir uma pena em relação ao mal que eles possam estar causando, mas a justiça divina, eles não vão conseguir escapar, Não. né? Porque está na consciência. E Isso não tem. a Umbanda vê essa passagem como um ponto riscado. Jesus fez no chão um ponto riscado. Ou seja, ele abriu ali um ponto para esgotamento de tanta negatividade que pairava. E nesse momento ele mudou a ambiência do local. Porque o ponto riscado, dentro da nosso fundamento religioso, ele abre uma ambiência para servir de esgotamento, tanto de negatividade. Ele não é só a assinatura vibracional do guia, ele também é um ponto de esgotamento, é um ponto de expurgo. Muitas vezes a gente abre ali um portal através de uma magia, que ali é esgotado energias para mudar a ambiência do local. E nesse ponto, nessa passagem, a gente vê que ele mudou não só a ambiência coletiva, mas ele mudou também a ambiência consciencial e individual, porque ele transformou julgadores em pecadores. Quem não tiver pecados, que atire a primeira. Ficou sem som Tá já, que mudo. acho que fechasse o microfone sem querer. Não, Não, não é. Aí, agora sim. não, não Não, deu. é o fone, é o fone. Deve É ser o o teu fone. fone, eu acho. Não, não estamos ouvindo. Deve ser. Desconecta e conecta o teu microfone de novo. Enquanto a Jaque está tirando o microfone, eu que cheguei atrás, Hilda, vou contribuir com essa frase que ela falou aí de Cristo, que eu estou exatamente nesse ponto praticando aí, e eu tiro para mim exatamente esse ensinamento. O que nós, pais, estamos fazendo de errado em grupo, né? Chamar o nosso envolto à lucidez, ao invés de julgar alguém pelo ato falho que seja. O que nós ainda não estamos fazendo em coletivo, saindo do autocentramento para praticar Cristo em grupo, né? Para um olhar pelos outros, para um amparar os outros,
Esse movimento a gente pode fazer dentro e fora, né, do espiritismo, do cristianismo. É um movimento cristão que a gente traz para a sociedade também, né? A nossa parte no todo. A gente também tem a nossa parte no todo. Todo mundo Exatamente, precisa exatamente, agir em coletivo para se amparar, para se exatamente. ajudar, para mudar a negatividade, transformar em É, positividade. Todo mundo tem sua parte na obra, né? é. O absoluto só existe se o relativo souber o seu lugar, né? Souber a sua parcela na conta, né? Então, ali, só concluindo a questão que a Jaque falou que para Umbanda, aquele círculo, aquele desenho que Jesus faz representa um ponto, a gente também pode entender como uma proteção que ele coloca em torno daquela mulher, né? Como quem diz, dentro aqui, ó, ela está protegida. Quero ver quem vai ter coragem de adentrar esse círculo aqui. E, e como também dizendo assim, o círculo representaria a Terra e ele poderia dizer: será que somente ela é uma pecadora aqui neste mundo? Né? Então há várias interpretações que nós podemos fazer, mas a fala dele é a principal de todas, né? Não como um perdão vazio, como um perdão inconsequente, mas como a ideia de justiça, onde todos nós estamos aqui sob efeito da lei de causa, sob o efeito da lei divina, colhendo o que a gente planta e, obviamente, com os nossos agravantes e com os nossos atenuantes, né? Não mais sob a lei de olho por olho, dente por dente, obviamente que não é isso, tá? Vamos ver, Jaque. Não, não deu. Sai e entra de novo para ver. Não. Sabe ali onde tem o microfonezinho à esquerda na tua tela? Agora fechasse. Abre para ver. Tá. Clica naquela setinha para cima e vê ali qual o microfone que está selecionado. De repente está precisando, tu clicou alguma coisa ali, ele desabilitou. A setinha que tem do lado do microfone. Clica nela, vai abrir uma janela. Abriu? Dá uma olhadinha ali qual o microfone que está selecionado. Nenhum? Seleciona. Eu entendi pelo movimento da boca, tu dizer nenhum, porque eu não estou te ouvindo. Sai e entra de novo. Sai e entra de novo para ver. Pode ser algum problema aí de internet. A gente vai conversando aqui, não tem problema. André, não quer colocar nada para nós? O Eduardo não está aí hoje. Agora que Eu, abriu a tela que eu vi que não está. na realidade, o que eu pensava, vocês já iam falando, né? Hoje A gente foi lendo o teu pensamento, né, André? É que se tu nós não estamos nos meio em interromper, a sintonia. gente fala muito, entendeu? Mas é que como vai ser árduo esse trabalho, né, por exemplo, de se voltar para o mesmo pensamento, dos pais se voltarem para o mesmo pensamento, todos, A né? unanimidade a gente não vai encontrar nunca, né? Mas maioria, a Sim, maioria tem que encontrar para moldar alguma coisa, né? Não, não é uma tarefa simples, né? E principalmente porque eles se questionar onde se perdeu isso, né? Onde que a gente perdeu isso? Então, É verdade. Jaque, tenta entrar pelo celular.
Mas Que loucura, ela deve ter colocado alguma coisa ali, deve ter apertado eu essas acho que pelo celular ela não consegue. compartilhar, não, mas aí ela vai lendo a tela lá, ou ela manda para mim aqui e eu compartilho. O Vilmar tá aí? O Vilmar pode ir compartilhando. Oi, tô aqui. Vê se tu consegue ir compartilhando, Vilmar. Se ela entrar pelo celular, alguma coisa aconteceu ali que ela Eu não tenho o arquivo dela. teria que mandar, né? Tá ouvindo, Jaque? Deu? Agora deu. Entrei, tá. Ninguém nos cala, não adianta, não vamos É. nos calar. Tá botado. Entrei pelo celular, porque eu acho que eu vou precisar reiniciar depois o computador, se eu não estraguei a entrada de Vai ter que áudio. reiniciar, vai ter que reiniciar. O se eu não meu estraguei, acontece isso. porque eu conectei demais ali. Sabe o que Mas, que faz? Manda o arquivo para o Vilmar ou para mim que a gente compartilha. Agora só falta uma questão, Carla. Ah, não, tá. Tem o... Não consigo fazer isso, mas depois eu coloco lá no grupo. Tá, não tem problema. Então, Lê a só questão para para nós. fechar, tá? Só para fechar ali o 94 ainda, e o tema da noite, tudo isso que a gente falou, que a gente comentou sobre esses expurgos, sobre essas situações, sobre pedofilia, agressão, atentado à criança, atentado à mulher, atentado à humanidade de uma forma, né? Independente da idade. Mas isso tudo ele é muito bem-vindo, inclusive no tema da noite, porque a gente conseguindo quebrar esses vínculos de agressão e trabalhar de forma orgânica e lúcida em todos esses casos, a gente consegue, inclusive, purificar e melhorar a qualidade do nosso perispírito. Exatamente. Então, por mais que, né, a gente fuja um pouco do assunto da noite, do estudo, a gente consegue colocar em prática dados atuais, porque fazem parte da evolução em que a gente está inserido de forma individual e coletiva, no orbe em que a gente está disposto, e trazer dados atuais para o tema que a gente se predispõe a estudar. Então, eu acho isso muito válido, muito bom, porque a gente, como a gente viu, a gente altera a qualidade do perispírito, trabalhando de forma fraterna, diferente de como a gente trabalhou em outras existências, em outras Exatamente. nossas versões da carne, porque a gente já esteve inserido numa era onde a lei era olho por olho, dente por dente. Exato. Ele me agrediu, eu vou agredir. Ele Exatamente. matou um familiar meu, eu vou lá e mato um familiar dele. Era bem assim. Xingou, eu vou xingar também. E Jesus vem e nos mostra, né? Dê a outra face. Exatamente. Quando ele passou e nos disse dê a outra face, uma vez em terreiro, em Amparo, o Pai João nos explicou que dar a outra face também é ter um outro olhar, porque quando a gente dá a outra face, a gente muda o nosso ângulo de visão e a gente consegue olhar além do próprio umbigo. A gente consegue Exatamente. olhar para o outro além daquela janela em que a gente está ali colocando, né? Data de começo e data de fim. A gente muda uma estrutura e quebra um vínculo. E assim a gente altera a qualidade do nosso perispírito, a sutilidade do nosso perispírito. Exato. Porque é no perispírito que estas ações Ficam impressas. Ficarão impressas. Então, isso tudo vai conosco e volta conosco, né? Para ser trabalhado, para ser melhorado. Porque quando a gente fala em reencarnação, nós temos que lembrar que ela não é só repetir de ano e refazer a matéria onde nós fomos reprovados, não. Ela é também melhorar aquilo que nós aprendemos. É como estar no colégio, na faculdade, por exemplo, quem estuda engenharia, tem física 1, física 2, cálculo 1, cálculo 2, né? Então, no semestre seguinte, ele não está repetindo o cálculo, ele está somando conhecimento em relação àquela matéria. Né? Então, às vezes, nós voltamos para melhorar
aperfeiçoar o nosso conhecimento. Então, não é só vir aqui, não, porque eu rodei no quesito perdão, eu vou voltar para sofrer, para ser injuriada, para isso, para aquilo. Não. Eu volto para aperfeiçoar a minha humildade, a minha paciência, a minha tolerância, a minha benevolência. Volto para isso também. Né? E assim como e no colégio, a gente tem a matéria escrita e a gente também tem o estágio prático. Para quê? Exatamente. Para pôr em prova o que a gente recebeu como teoria. Porque nem Exatamente. sempre que tu recebeu como teoria no livro, e eu trabalhei muitos anos com manipulação, nem sempre aquela fórmula que está descrita no papel é a que eu consigo colocar em prova e ter um resultado satisfatório. Muitas vezes a gente precisa reorganizar a fórmula para se ter o ponto certo da viragem. A viragem, quando a gente chama numa titulação, é que quando a gente consegue dar quantidades perfeitas para uma qualidade de um subproduto. Exatamente. Dentro Então, daquela margem de erro permitida, né? Então, exatamente. é a questão do vinho que nós usamos no começo. Exatamente. Então, Nem qual é o sempre é a nosso mesma... ponto de viragem? O que é o nosso ponto de viragem? Qual é o momento em que o nosso espírito vai conseguir agregar toda essa teoria e prática e poder se manifestar de forma fraterna e alterar, assim, a qualidade do nosso perispírito, do nosso corpo astral, né? Então, fechando, eu gostaria de fechar hoje com a questão 95, mesmo que a gente demore mais 2 minutinhos, porque eu não sei se semana que vem eu vou conseguir estar presente, aí eu já fecho esse assunto, a gente já passa para o próximo nível, o próximo tema, que é a hierarquia do mundo espiritual. Então, falta só a questão 95, que nos diz assim: o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Então, Kardec pergunta, né? E aí vem a resposta dos espíritos, que diz: sim, tem a forma que o espírito queira. E é assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer em estado de vigília, e que pode tomar forma visível e mesmo palpável. Daí eu separei duas imagens, até uma daquelas que eu te mandei à tarde, né? Uma manifestação do Chico, deixa eu só pegar aqui o slide. Eu coloco o ela médium aqui. Antônio Alves Feitosa, fazendo a aparição da irmã Josefa em Uberaba de 1965. Então, ali, ele doando ectoplasmia, né, saindo ectoplasmia pela boca, e sendo materializado a irmã Josefa, que era uma auxiliadora nos trabalhos do Chico, né? E a outra imagem que eu separei, também de materialização. Isso aí, cara. Estão vendo aí a imagem? Aham, obrigada, essa imagem mesmo. Tá. E uma outra imagem que eu separei para exemplificar e fechar o nosso tema, que é perispírito, é a materialização do Dr. Frederic von Stein, que é um auxiliador dos trabalhos de cura no lar de Frei Luiz, né? Que onde o Dr. Paulo ele sempre dá esse exemplo, mostra essa imagem, a imagem daquele médico alemão que carrega na mão o lírio branco, né? Para oferecer para o dono da casa, né? Para o Frei Luiz. Exatamente. Então, fechando esse tema, que é perispírito, e eu tenho muito a agradecer por ter a oportunidade em trabalhar, em ter esse momento de trabalho. Eu aprendi muito com esse tema, muito mesmo, porque era algo que eu sempre vinha em dúvida. Eu tinha artigos que eu lia e agregava ele ao corpo etéreo, vinha artigos que eu lia e agregava ele ao corpo astral, e eu sempre ficava nessa dúvida. Então, tendo essa oportunidade de pesquisa e de poder, né, junto com vocês, contribuir com esse trabalho, eu consegui entender essa parte do assunto do Livro dos Espíritos. Muito obrigada. Então, a gente que agradece. Depois bota as imagens lá no grupo. Sim, eu já coloco agora. De ectoplasma são interessantes. Sim, eu já vou colocar agora todo esse material do nosso estudo, eu já boto. E gostaria, então, de encerrar a noite fazendo uma prece, né, de encerramento, pedindo para que toda a espiritualidade, né, que gerencia
o nosso planeta, principalmente, né, aqueles que estão mais atentos a esse estado em que a gente está vivendo, né, nas escolas, essas crianças que levam armas, né, são crianças que estão imbuídas pelo sofrimento, que se manifestam dessa forma entre realidade física e realidade virtual, que eles nos auxiliem como pais, como orientadores, que eles nos auxiliem nesse momento, em como nós vamos lidar com as nossas crianças dentro de casa, porque é na formação delas em que nós formamos o novo mundo. E eu rezo o Pai Nosso agora pedindo orientação, graça e poder consciencial para lidar nesse momento que está surgindo e que com certeza ainda vai permanecer entre nós, e que a gente tenha sempre sabedoria, bondade e discernimento para lidar com essa situação. Então, finalizando a noite, eu agradeço a presença dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Agradeço a presença dos nossos guias, anjos da guarda, guardiões, falangeiros de todas as linhas de amparo, e que nos protejam sempre, nos orientem, nos elucidem com a forma melhor de lidar com o nosso estudo da noite, com os nossos obstáculos do cotidiano, que a gente nunca se deixe levar pelo emocional, e sim pela razão, pela consciência lúcida e cristã, que a gente sempre coloque o Evangelho como base de todas as nossas ações, porque Jesus, sim, é o nosso modelo e guia, é o nosso norte, a nossa bússola, o nosso caminho seguro. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Até amanhã para quem vem amanhã. Até semana que vem para quem vem semana que vem. Com certeza. Quem fará a noite. semana que vem? O Vilmar vai fazer a semana que vem? Ah, é uma boa pedida. Faz tempo que não faz. Faz tempo que ele não faz. Na sequência, acho que é eu mesmo, né? Na sequência, É, na sequência, assim, de livre, espontânea pressão, na sequência és tu. Então, tá bem. Tá várias ótimo. questões. Então, É, a partir da 96, diferentes ordens de espíritos. hierarquia no mundo espiritual eu tenho aqui nessa edição, que começa no cara. 96, 96, 97, 98, 99. São 4 questões. Aí, 4 questões que a gente se divide para a vida toda, né? A gente vai levando. Não tem pressa, não tem problema. Tá Tá bom? bem, então. Seu Luiz beijo pra Alfredo, você. tá tudo tranquilo? Não quer falar nada para nós? Tá tudo certo. Tudo certo? Então tá bom. Andreia, Fabi, tudo tranquilo? Tudo bem. A Andréia já até deu boa noite ali no A chat. Andreia já deu boa noite. Já foi. Já Gente, foi. boa noite. Também vou Boa dormir noite. descansar. Boa noite. Um Tchau, beijo. Boa gente. noite. Obrigada por Tchau, tchau. hoje. Até semana que vem. Fiquem com Até mais Deus. que vem. Fica com Deus.